Quando o rei Davi envelheceu, já de idade bem avançada, cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso os seus servos lhe propuseram: nós vamos procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei. Ela se deitará ao seu lado a fim de aquecer o rei. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita. Encontraram Abisag, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem muito bonita cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Ora, Adônias, cuja mãe se chamava Adite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca o ia contrariado, nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. Mas os sacerdotes Zadok e Benaia, filho de Joiada, o profeta Natan, Simei, rei e a guarda especial de Davi, não deram apoio a Adonias. Então Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos junto à pedra de Zolete, próximo a Enrogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei. Mas não convidou o profeta Natan, nem Benaia, nem a guarda especial, nem o seu irmão Salomão. Natan perguntou então a Batseba, mãe de Salomão: você ainda não sabe que Adonias, o filho de Agite, tornou-se rei sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Agora vou dar-lhe um conselho para salvar a sua vida e também a vida do seu filho Salomão. Vá perguntar ao rei Davi: ó rei, meu senhor, não juraste a esta tua serva, prometendo: tenha certeza que o seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono? Porque foi então que Adonias se tornou rei. Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Então Batseba foi até o quarto do rei, já idoso, onde a sunamita Abisag cuidava dele. Batseba ajoelhou-se e prostrou-se diante do rei. O que você quer? O rei perguntou. Ela respondeu: meu senhor, tu mesmo juraste a esta tua serva, pelo Senhor o teu Deus, seu filho Salomão sucederá como rei e se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se tornou rei sem que o rei, meu senhor, o soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. Agora, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti para saber de tua parte quem sucederá ao rei, meu senhor, no trono. De outro modo, tão logo o rei, meu senhor, descanse com os seus antepassados, eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Ela ainda conversava com o rei quando o profeta Natan chegou. Assim que informaram o rei que o profeta Natan havia chegado, ele entrou e prostrou-se rosto em terra diante do rei. E Natan lhe perguntou: ó rei, meu senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucederia como rei e que ele se assentaria no teu trono?
hoje ele foi matar muitos bois, novilhos gordos e ovelhas. Convidou todos os filhos do rei, os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Agora eles estão comendo e bebendo com ele e comemorando. Viva o rei Adônias! Mas ele não convidou a mim, que sou teu servo, nem aos sacerdotes Zadok, nem a Benaia, filho de Joiada, nem a teu servo Salomão. Seria isto algo que o rei, meu senhor, fez sem deixar que os seus conselheiros soubessem quem sucederia ao rei, meu senhor, no trono? Então o rei Davi ordenou: chamem Batseba. Ela entrou e ficou de pé diante dele. O rei fez então um juramento: juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. Seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba prostrou-se, rosto em terra, e ajoelhando-se diante do rei, diz que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: chamem os sacerdotes Zadok e o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando chegaram à presença do rei, ele os instruiu: levem os conselheiros do seu senhor com vocês, e ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula, e levem-no a Gion. Ali os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungirão rei sobre Israel. Então toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Depois acompanhem-no, e ele virá sentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. E o desse-me para governar Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, eis como o rei, assim se fará, que sem dúvida Deus do rei, meu senhor, no trono. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte, seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for, e o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez, o que fez com os dois comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jéter. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem, e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura.
Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai. De Gileade admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria à espada. Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Então Davi descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Adonias, o filho de Agite, foi até Batseba, mãe de Salomão, e esta lhe perguntou: você vem em paz? Ele respondeu sim, e acrescentou: tenho algo para lhe dizer. Ela disse: fale. Você sabe, disse ele, que o reino era meu. Todo Israel me via como o seu rei. Mas as circunstâncias mudaram e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Agora quero fazer-lhe um pedido e espero que não me seja negado. Ela disse: fale. Então ele prosseguiu: peça por favor ao rei Salomão que me dê a sunamita Abisag por mulher, pois ele não deixará de atender você. Está bem, respondeu Batseba, falarei com o rei em seu favor. Quando Batseba foi falar ao rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois assentou-se no seu trono, mandou que trouxessem um trono para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido para lhe fazer, disse ela. Não deixe de me atender. O rei respondeu: faça o pedido, minha mãe, não deixarei de atendê-lo. Então ela disse: dê a sunamita Abisag por mulher a seu irmão Adonias. O rei Salomão perguntou à sua mãe: por que você pede somente a sunamita Abisag para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. Afinal ele é o meu irmão mais velho. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor que Deus me castigue com todo rigor, se isso que Adonias falou não lhe custar a sua própria vida. E agora eu juro pelo nome do Senhor que me estabeleceu no trono de meu pai Davi, e conforme prometeu fundou uma dinastia para mim, que hoje mesmo Adonias será morto. E o rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e este feriu e matou Adonias. Ao sacerdote Abiatar o rei ordenou: vá para Anatote, para suas terras. Você merece morrer, mas hoje eu não o matarei, pois você carregou a arca do soberano Senhor diante de Davi meu pai, e partilhou de todas as aflições dele. Então Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Quando a notícia chegou a Joabe que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se às pontas do altar.
Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia se refugiado na tenda do Senhor, estava ao lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada: vá matá-lo. Então Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe: o rei lhe ordena que saia. Não, respondeu ele, vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei ordenou a Benaia: faça o que ele diz, mate esse podio, e assim gocejo te dará de mim, da meia família, com podes humano na seja que Joabe derramou. O Senhor fará o recair sobre Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra do nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos do seu pai Davi. Todavia oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão num sonho. À noite lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isto, e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Depois voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor. Sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Então deu um banquete para toda a sua corte. Certo dia 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa.
3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas e não havia mais ninguém na casa. Certa noite esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: esta afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele então ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha, nem sua, cortem ao meio. Então o rei deu o seu veredicto: não matem a criança, deem na primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. E assim o rei Salomão tornou-se rei sobre todo Israel. E estes foram os seus principais assessores: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote; Elioref e Aías, filhos de Cisa, secretário; Josafá, filho de Ailúde, arquivista real; Benaia, filho de Joiada, comandante do exército; Zadok e Abiatar, sacerdotes; Azarias, filho de Natã, responsável pelos governadores distritais; Zabude, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei; Aizar, pelo palácio; Adonirão, chefe de trabalhos forçados. Salomão tinha também 12 governadores distritais em todo Israel, que forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimentos durante um mês do ano. Estes são os seus nomes: Ben-Hur, nos montes de Efraim; Ben de Querem, Macai, Salbim, Bet-Semes e Elon, Bet-Anã; Ben-Hesed em Arubote, Socó e toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab em Nafote, Dortafate, filha de Salomão, era sua mulher; Baaná, filho de Ailude, em Taanaque, Megido e toda Bet-Siã, próxima de Zaretã; abaixo de Jezreel, desde Bet-San até Abel-Meolá, indo além dos limites de Jocmeão; Ben-Geder em Ramote Gileade, e nos povoados de Jair, filho de Manassés, em Gileade, bem como o distrito de Argobe; em Baçã e as suas 60 grandes cidades muradas, com trancas de bronze nos portões; Ainadab, filho de Ido, em Manaim; Aimais em Naftali, ele se casou com Basimate, filha de Salomão.
Bana, filho de Uzai, em Azer e em Balote. Josafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, em Gileade, a terra de Sion. Rei dos amorreus, e de Ogoi, rei de Bassã. Ele era o único governador desse distrito. Judá e Israel eram tão numerosos como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. E Salomão governava todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinha comum. 10 cabeças de gado engordado em cocheiras, 20 de gado engordado no pasto, 100 ovelhas e bodes, bem como cervos, gazelas, corças e aves escolhidas. Ele governava todos os reinos a oeste do rio, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos e carros de guerra, e 12.000 cavalos. Todo mês um dos governadores distritais fornecia provisões ao rei Salomão. E a todos os que vinham participar de sua mesa, cuidavam para que não faltasse nada. Também traziam ao devido lugar suas cotas de cevada e de palha para os cavalos de carros de guerra e para os outros cavalos. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, bem como de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Ezraíta Etan, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Quando Irão, rei de Tiro, soube que Salomão tinha sido ungido rei, mandou seus conselheiros a Salomão, pois sempre tinha sido amigo leal de Davi. Salomão enviou esta mensagem a Irão: tu bem sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai Davi, que ele não pôde construir um templo em honra do nome do Senhor.
o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas agora o Senhor, o meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras, e não tenho que enfrentar nem inimigos, nem calamidades. Pretendo por isso construir um templo em honra do nome do Senhor, do meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai Davi, o seu filho, a quem colocarei no trono em seu lugar. Construirá o templo em honra do meu nome. Agora te peço que ordenes que cortem para mim cedros do Líbano. Os meus servos trabalharão com os teus, e eu pagarei a teus servos o salário que determinares. Sabes que não há entre nós ninguém tão hábil em cortar árvores quanto os sidônios. Hirão ficou muito alegre quando ouviu a mensagem de Salomão e exclamou: Bendito seja o Senhor, pois deu a Davi um filho sábio para governar essa grande nação. E Hirão respondeu a Salomão: Recebi a mensagem que me enviaste e atenderei ao teu pedido, enviando-lhe madeira de cedro e de pinho. Meus servos levarão a madeira do Líbano até o mar. Eu a farei flutuar em jangadas no mar até o lugar que me indicares. Ali eu a deixarei e tu poderás levá-la, e em troca fornecerás alimento para minha corte. Assim Hirão se tornou fornecedor de toda a madeira de cedro e de pinho que Salomão desejava. E Salomão deu a Hirão 20.000 tonéis de trigo para suprir de mantimento a sua corte, além de 20.000 tonéis de azeite de oliva puro. Era o que Salomão dava anualmente a Hirão. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Houve paz entre Hirão e Salomão, e os dois fizeram um tratado. O rei Salomão arregimentou 30.000 trabalhadores de todo Israel. Ele os mandou para o Líbano em grupos de 10.000 por mês, e eles se revezavam. Passavam um mês no Líbano e 2 em casa. Adonirão chefiava o trabalho. Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas colinas, bem como 3.300 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os operários. Por ordem do rei, retiravam da pedreira grandes blocos de pedra de ótima qualidade para servirem de alicerce de pedras lavradas para o templo. Os construtores de Salomão e de Hirão e os homens de Gebal cortavam e preparavam a madeira e as pedras para a construção do templo. Quando Hirão, rei de Tiro, soube que Salomão tinha sido ungido rei, mandou seus conselheiros a Salomão, pois sempre tinha sido amigo leal de Davi. Salomão enviou esta mensagem a Hirão: Tu bem sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai Davi que ele não pôde construir um templo em honra do nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas agora o Senhor, o meu Deus,
concedeu-me paz em todas as fronteiras, e não tenho que enfrentar nem inimigos, nem calamidade. Pretendo por isso construir um templo em honra do nome do Senhor, do meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai Davi. O seu filho, a quem colocarei no trono em seu lugar, construirá o templo em honra do meu nome. Agora te peço que ordenes que cortem para mim cedros do Líbano. Os meus servos trabalharão com os teus, e eu pagarei a teus servos o salário que determinares. Sabes que não há entre nós ninguém tão hábil em cortar árvores quanto os sidônios. Hirão ficou muito alegre quando ouviu a mensagem de Salomão e exclamou: bendito seja o Senhor, pois deu a Davi um filho sábio para governar essa grande nação. Hirão respondeu a Salomão: recebi a mensagem que me enviaste, e atenderei ao teu pedido, enviando-lhe madeira de cedro e de pinho. Meus servos levarão a madeira do Líbano até o mar, e eu a farei flutuar em jangadas no mar até o lugar que me indicares. Ali eu a deixarei, e tu poderás levá-la, e em troca fornecerás alimento para a minha corte. Assim Hirão se tornou fornecedor de toda a madeira de cedro e de pinho que Salomão desejava, e Salomão deu a Hirão 20.000 tonéis de trigo para suprir de mantimento a sua corte, além de 20.000 tonéis de azeite de oliva pura. Era o que Salomão dava anualmente a Hirão. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Houve paz entre Hirão e Salomão, e os dois fizeram um tratado. O rei Salomão arregimentou 30.000 trabalhadores de todo Israel. Ele os mandou para o Líbano em grupos de 10.000 por mês, e eles se revezavam, passavam um mês no Líbano e 2 em casa. Adonirão chefiava o trabalho. Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas colinas, bem como 3.300 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os operários. Por ordem do rei, retiravam da pedreira grandes blocos de pedra de ótima qualidade para alicerce de pedras lavradas para o templo. Os construtores de Salomão e de Hirão e os homens de Gebal cortavam e preparavam a madeira e as pedras para a construção do templo. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o palácio da floresta do Líbano com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, sustentado por 4 fileiras de colunas de cedro sobre as quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas. O forro que ficava sobre as vigas que se apoiavam nas colunas era de cedro. Eram 45 vigas, 15 por fileira. Havia janelas dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Todas as portas tinham estrutura retangular,
Ficavam na parte da frente, dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Fez um pórtico de colunas de 22,5 metros de comprimento e 13,5 metros de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde iria julgar, e revestiu-a de cedro desde o teto até o chão. E o palácio para sua moradia, no outro pátio, tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral, foram feitas de pedra de qualidade superior, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra nos lados interno e externo. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior, algumas medindo 4,5 metros e outras 3,60 metros. Na parte de cima havia pedras de qualidade superior, cortadas sob medida, e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de vigas de cedro aparelhadas, da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor com o seu pórtico. O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxera Hurão, filho de uma viúva da tribo de Naphtali e de um cidadão de Tiro, um artífice em bronze. Hurão era extremamente hábil, experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que lhe foi designado. Ele fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, medidas pelo fio apropriado. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha 2,25 metros de altura. Conjuntos de correntes entrelaçadas ornamentavam os capitéis no alto das colunas, 7 em cada capitel. Fez também romãs em 2 fileiras que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis no alto das colunas. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis no alto das colunas do pórtico tinham um formato de lírios com 1,80 metros de altura. Nos capitéis das 2 colunas, acima da parte que tinha formato de taça, perto do conjunto de correntes, havia 200 romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo, deu o nome de Jaquim à coluna ao sul e de Boaz à coluna ao norte. Os capitéis no alto tinham a forma de lírios, e assim completou-se o trabalho das colunas. Fez o tanque de metal fundido redondo, medindo 4,5 metros de diâmetro, como uma flor de lírio. Tinha capacidade de 40.000 litros. Também fez 10 carrinhos de bronze. Cada um tinha 1,80 metros de comprimento e de largura e 1,35 metros de altura. Os carrinhos eram feitos assim.
placas laterais presas a armações. Nas placas, entre as armações, havia figuras de leões, bois e querubins. Sobre as armações, acima e abaixo dos leões e bois, havia grinaldas de metal batido. Em cada carrinho havia 4 rodas de bronze com eixos de bronze, cada um com uma bacia apoiada em 4 pés e fundida ao lado de cada grinalda. Do lado de dentro do carrinho havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda e com sua base média 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas dos carrinhos eram quadradas e não redondas. As 4 rodas ficavam sob as placas e os eixos das rodas ficavam presos ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram feitas como rodas de carros. Os eixos, os aros, os raios e os cubos eram todos de metal fundido. Havia 4 cabos que se projetavam do carrinho.